eu entendi que esse tempo expandido para a nossa produção é outra coisa, né? E foi nesse processo que a gente começou a desenvolver o documentário Caso do Homem Errado, que era um documentário que a gente já estava pensando no Rio Grande do Sul, que fala sobre o extermínio da juventude negra. Então, era algo que a gente está falando das nossas vivências, e aí a gente entendeu que o audiovisual seria essa ferramenta de combate também a essa questão do racismo. E foi um documentário que a gente levou 8 anos para conseguir produzir. Então, a gente começou a pensar ele no Rio Grande do Sul, eu me mudo para Salvador, lá de Salvador a gente fica tentando de diversas formas em ver como viabilizar esse projeto, tentar editais, tentar patrocínio, tentar campanha de financiamento coletivo, até que a gente acabou fazendo de forma independente essa produção, que se transformou em um longa e que se transformou no nosso modo de estar e atuar dentro do audiovisual, né? A gente lança o filme em 2016, e aí a proposta desse filme era ser um curta, ele se transformou em um longa-metragem, e a gente narra um caso específico do Rio Grande do Sul, onde o Júlio César, um jovem negro na época, na década de 80, foi executado pela segurança do Estado do Rio Grande do Sul por ser negro. E aí a gente traz esse caso, esse episódio, dando os dados atuais daquela época. E, a partir disso, de 2017, a gente começa a ter uma série de dificuldades de conseguir circular com esse filme, que foi um dos temas que a gente foi abordado hoje de manhã na mostra, né? Como é que a gente faz com que esses filmes cheguem ao público? Como é que a gente faz ter esse acesso e essa troca? Então, a partir desse momento, eu começo a me dedicar a trabalhar no audiovisual, a ter essa posição de, enquanto pessoa negra, realizadoras negras, atuando no audiovisual e atuando, falando sobre temáticas negras. Então, a gente começa a se vê nessa encruzilhada que tem esses caminhos, e aí eu comecei a pensar, a gente fez o lançamento desse filme em Porto Alegre, na Esquina Democrática, assim, para quem conhece ali aquela região, que é uma encruzilhada, né? Então, a gente sai daquele ponto, a gente se encontra naquele ponto, a gente fez um chamado para a comunidade negra que estava nos apoiando na época, a gente saiu com cartazes e faixas falando que vidas negras importam, foi até o cinema da cidade para fazer o lançamento, então a gente foi em marcha até lá, e aí entendendo que essas possibilidades desses encruzamentos são magníficos, né? E que a gente pode percorrer por esses caminhos, e como que a gente percorre com esses caminhos, entendendo que o audiovisual é uma construção coletiva, e entendendo que a gente tem que tomar conta dessas narrativas, né? Enquanto povos originários, enquanto povos negros que ajudaram a construir esse país, e como que a gente vai trazer essas formas e essas imagens para as telas, para esses diálogos, né? A gente, quando fala que vai trazer um caso sobre o extermínio da juventude negra, a gente está ali muito preocupado de que forma que a gente vai colocar esses corpos na tela, porque o que já está aí não nos interessa mais, né? Essa violência não nos interessa. O que estava nos interessando era dizer que aquela pessoa que foi executada pela segurança do Estado, ela tinha nome e sobrenome. Essas pessoas que são executadas, elas têm nome e sobrenome. E elas fazem parte dessa sociedade. A gente faz parte dessa sociedade. Então, é entender que a gente não pode ficar só sobrevivendo, e a gente entendeu que essa ferramenta era muito potente, né? Porque quando a gente começou, em 2017, a circular com esse filme e ter... Eu sou um rio de lágrimas, mas vamos lá. Vamos lá, que vai dar certo. Vai dar certo, a gente vai conseguir.
E aí, quando a gente começou... E é isso, né? É esse corpo que se movimenta e que se expressa de diversas formas. E aí, em 2017, quando a gente começou a ter todas as dificuldades para circular com esse filme e que a gente começa a trabalhar profissionalmente só no audiovisual, que até então a gente estava produzindo já há muito tempo, né? Desde 2008 a gente vem produzindo nessa área, mas a gente estava produzindo com colegas, e aí a gente continua produzindo com colegas, mas entendendo que existe uma indústria do cinema nesse país e que a gente não está inserido nessa indústria, e que nessa indústria existe, sim, financiamento, fomento, e como é que a gente faz para pegar e fazer, estar também subsidiando as nossas obras com esse financiamento, né? Porque, senão, se a gente não está com uma mente sã para produzir, como é que a gente vai produzir? A gente fez uma produção independente, levou 8 anos para conseguir produzir. A gente está há 4 anos distribuindo de forma independente, mas a gente não pode ficar toda hora tirando do bolso, e a gente nem tem para ficar tirando do bolso. Então, se existe uma indústria cinematográfica, como é que a gente faz para estar inserido dentro dessa indústria também? E aí a gente começou, então, a trabalhar desse lado, a querer entrar também nessa máquina. E aí, a partir disso, a gente começa a entender mais ou menos como é que funciona, a gente começa a produzir outros filmes, a gente começa a querer estar com os nossos, a produzir mais com pessoas negras, com mulheres negras. Então, a nossa última produção é um curta chamado Mãe Solo, que é das nossas vivências. Então, quando a gente coloca algo na tela, a gente está colocando as nossas vivências, né? E aí a gente está colocando as nossas vivências, nossas experiências, e trabalhando com mulheres negras, com uma equipe negra, e com fomento já. E aí, a partir disso, a gente começa a circular com o filme. Com os filmes, hoje em dia, a gente entendeu que a gente precisava ter uma série de registros para poder também competir nessa indústria. Então, a gente tem uma distribuidora, que é uma distribuidora vocacionada para conteúdos identitários. E isso é importante por quê? Porque a gente está trabalhando, a gente percebeu qual era a nossa dificuldade de acesso ao nosso filme chegar no público, mas quando o nosso filme chegava no público, a gente tinha público. A gente fez uma distribuição de 1 ano em circuito comercial, que é salas de cinema pelo país, e todas as salas de cinema a gente tinha público, então a gente tinha que divulgar para poder ter acesso. Quando a gente divulgava, a gente estava com a sala cheia, que nem está aqui. Então, quando a gente divulga que vai ter um evento dessa magnitude, tem sala cheia, porque tem gente interessada a discutir sobre isso, tem gente interessada a falar sobre essas nossas questões e pensando num mundo onde é possível a gente estar inserido. Então, para a gente iniciar esse diálogo, eu acho que é a gente, pensando no audiovisual e pensando na forma aqui de mulheres negras, indígenas, potentes e crianças, é o nosso corpo inserido como de mente, de tudo, sabe? É um corpo inteiro inserido nessas produções que vocês vão ver. Se essas produções começam a dialogar com vocês, é porque tem muito da nossa doação nessas obras, né? Então, quando ela tem essa doação, a gente começa a dialogar e a dizer o que a gente pode fazer por um mundo mais possível, né, para a gente.